Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação desse Brasil verde e amarelo. T-U-T-U, L-I, Getúlio. T-U-T-U, L-I, Olá, amores, estamos de volta. Estamos concluindo hoje a nossa pequena série sobre a Primeira República no Brasil. Nesse 14º e último episódio, nós vamos falar sobre a Revolução de 1930, que foi fundamental para o fim da República Oligárquica. Ok? Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam nossos recadinhos de sempre. Curtam, divulguem, comentem. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam e ative as notificações, ok? Vamos lá? Beijos! Bem, amores, então vamos retomar nossas conversas sobre a Primeira República aqui no Brasil. Então, no episódio anterior, nós começamos a analisar os fatores que levaram à crise da Primeira República, à crise da República Oligárquica aqui no Brasil. E hoje nós vamos concluir agora no 14º episódio, e o último episódio dessa nossa pequena série, nós vamos falar sobre os acontecimentos que acabaram desencadeando a chamada Revolução de 1930, que pôs fim e sepultou de vez a Primeira República, a República Oligárquica, aqui no Brasil. Então, nós vamos começar a entender quais foram esses fatores determinantes para o início da Revolução de 1930 e, obviamente, para o fim dessa Primeira República. Então, um dos fatores determinantes que nós podemos apontar, obviamente, é a questão econômica. Por quê? Porque o Brasil, a gente já viu, era totalmente dependente, a sua economia era totalmente dependente da atividade cafeeira. Isso desde a época do Império, desde a segunda metade do século XIX, o Brasil tinha como principal produto de exportação, como sustentáculo da sua economia, a atividade cafeeira. Essa produção cafeeira, ela era protegida por uma espécie de política de governo. Então, os presidentes, a gente já viu, durante a Primeira República, durante a República Oligárquica, ou eles eram eles próprios cafeicultores, ou eram ligados, sustentados, foram colocados ali pelos grupos dos cafeicultores. Então, a cafeicultura ela não só sustentava a economia, como ela também sustentava a estrutura política da Primeira República. Então, pois bem, no ano de 1928, o Brasil teve uma super safra de café. Foi café, assim, uma safra imensa de café, obviamente contando com a venda desse produto para o mercado externo, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, que era o principal comprador do café brasileiro. Mas aí veio 1929, e aí aconteceu, em outubro de 1929, aquele fato econômico, a grande quebra da economia mundial com o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu em outubro de 1929, essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela vai ter como consequência principal, obviamente, a ruína das economias mundiais. Então, essas economias mundiais, o próprio Estados Unidos, que era a principal potência econômica do mundo após a Primeira Guerra Mundial, tinha se transformado na principal potência econômica do mundo. A economia americana, que era, como dizer assim, o carro-chefe, a locomotiva da economia mundial, essa locomotiva quebrou, a economia americana descarrilhou, quebrou e, obviamente, carregou consigo toda a economia do mundo, toda a economia mundial, inclusive, obviamente, a do Brasil. Aí, o que é que isso tem a ver aqui com as nossas questões internas? Ora, o Brasil tinha uma super safra de café e agora a economia mundial estava quebrada. Consequentemente, não havia mais comprador para o café brasileiro, porque o mundo todo entrou numa enorme recessão a partir, principalmente, de 1930. A recessão, a década de 30 foi uma década inteira, praticamente, de recessão econômica, de crise econômica. Isso acabou acarretando, obviamente,
uma quebra na atividade cafeeira, uma falência da atividade cafeeira no Brasil, porque não tinha comprador para o nosso café. O Brasil é totalmente dependente dessas exportações, e a falência da atividade cafeeira, ela foi, obviamente, provocada não só pela crise de 29, pela quebra da Bolsa de Valores e a crise econômica mundial, mas também porque aqui no Brasil, como eu já disse, tinha uma política de governo de proteção ao café, que foi estipulada lá desde o início do século XX, desde 1906, com a chamada Convênio de Taubaté. Então, esse Convênio de Taubaté era aquele acordo político que obrigava o poder federal, obrigava o governo federal a comprar todo o excedente da produção. Ou seja, tudo que não fosse vendido, o governo federal, todo ano, ele comprava para estocar, com que objetivo? Manter equilibrado o preço da saca do café. Então, manter a saca do café equilibrada. Isso aí, obviamente, não pôde ser, não conseguiu ser contemplado esse ano, né? Porque não foi uma sobra de excedente, mas foi a produção inteira. E aí nós tivemos, em 1928, uma super safra. E, obviamente, claro e evidente, que o governo federal não tinha como arcar com a compra de todo aquele café, de toda aquela produção de café que foi a safra de 1928. Então, o governo de Washington Luiz, que era o presidente na época, não cumpriu com o acordo de Taubaté, não comprou a produção dos cafeicultores brasileiros, sem comprador, obviamente, a atividade cafeira entra em falência aqui no Brasil. Então, isso gera uma enorme crise econômica, que, obviamente, vai repercutir também na questão política. Então, a falência da cafeicultura no Brasil, ela vai estar, obviamente, foi uma causa determinante, vai estar por trás das questões políticas que levaram ao fim do governo de Washington Luiz, ao fim da chamada República Oligárquica. Então, você junta aí a essa crise econômica mais alguns ingredientes, como, por exemplo, o surgimento de novos grupos sociais após a Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil passou a ter novas classes sociais, novos grupos sociais que estavam pressionando, não só por questões sociais, mas também pressionando para participar mais da vida política do Brasil. Então, aí nós temos a questão da burguesia industrial. A gente viu em episódios anteriores que a indústria começou a se desenvolver lentamente, mas teve um desenvolvimento após a Primeira Guerra Mundial. Com isso, surgem os industriais, surge também a classe média urbana, né? A classe dos profissionais liberais, a classe média urbana passa a ter mais força aqui no Brasil, e a classe do operariado, com as suas greves e tudo mais, também passam a pressionar a estrutura política da República Oligárquica. E aí, obviamente, além desses grupos, nós temos também as chamadas oligarquias dissidentes, que eram aqueles grupos também oligárquicos, mas que não eram ligados ao setor cafeeiro, e que reivindicavam para si uma maior participação na vida política brasileira. Então, nós podemos colocar aí os barões da borracha, né, os grupos oligárquicos do Norte e Nordeste, os barões da borracha, os barões do cacau, né? Então, os produtores de borracha, produtores de cacau, outros setores ligados, que não eram ligados ao setor cafeeiro, que passam a pressionar por ter uma maior participação, para ter uma maior participação na vida política do Brasil, já que o poder federal, o governo federal, estava concentrado estava amarrado naquela estrutura ligada ao setor cafeeiro, ou seja, privilegiando o setor cafeeiro na vida política aqui do Brasil. E aí, em 1930, todo o processo começou a se desencadear, nós já tínhamos aí a tempestade perfeita, né? Todos os ingredientes, crise econômica, falência da economia brasileira com a falência da cafeicultura, pressão de novos grupos sociais, descontentamento popular, nós tínhamos todos os ingredientes aí para uma crise política. E, no fim do governo de Washington Luiz, o próprio presidente Washington Luiz, ele acrescentou uma pitada a mais nessa crise que vai levar ao fim da República Oligárquica. E aí isso aconteceu exatamente no processo das eleições de 1930, né? Com o governo de Washington Luiz estava chegando ao fim,
tinha sido um governo mediano, muito agravado, já mais no seu final, né? Começou até bem o governo dele, há de se dizer isso, né? Até porque se vinha aí de 4 anos de um governo ditatorial, que foi o governo de Arthur Bernardes, que governou em constante estado de sítio, a gente viu em episódios anteriores, né? Os movimentos tenentistas e tal. Arthur Bernardes era considerado um ditador, então a vinda de Washington Luiz trouxe mais esperança, né, para o Brasil. Então ele foi saudado como uma esperança nova para o Brasil, depois de 4 anos de um governo de extrema ditadura, como foi o governo de Arthur Bernardes. Ele, assim que assumiu, ele tirou o estado de sítio, né, retirou o estado de sítio, restabeleceu a liberdade de expressão, retirou a censura à imprensa, acabou com as cadeias, né, os campos de concentração, né, lá de Cleveland, da Ilha da Trindade, os presídios políticos. Então, ele foi saudado aí, o governo dele, no início, até a crise de 29, foi satisfatório. Aí veio a crise, pronto, desandou, foi tudo, as pressões aumentaram, teve greve, teve um bocado de situações em que o governo teve que ser mais duro, né? Então, ele se posicionou de forma mais dura, inclusive restabelecendo, no final do governo dele, desfazendo o que ele fez no início, restabeleceu a censura à imprensa, né? O próprio Partido Comunista Brasileiro, que tinha recém sido criado em 1922, aí depois tinha sido, na época de Arthur Bernardes, colocado na clandestinidade. Aí, quando o Washington Luiz assumiu, ele tirou a clandestinidade, né? Permitiu a existência do Partido Comunista, agora voltou atrás, colocou de novo como partido legal, enfim. Os 2 últimos anos do governo dele, 29 e 30, foi um desastre total, né? Então, ele, inclusive, teve que arrostar bastante a repressão por conta das manifestações contra o governo dele. Mas a lambança maior que ele fez, a lambança que eu digo em relação à estrutura política, né, a questão política, foi o que aconteceu nas eleições de 1930. Então, nas eleições de 1930, aconteceu a ruptura definitiva daquele acordo da política do café com leite. Lembram dele? Que a gente comentou sobre ele lá nos primeiros episódios sobre a Primeira República. Então, aquele acordo em que havia um acordo entre os grupos políticos de São Paulo e Minas Gerais, os 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, onde os presidentes indicados por esses 2 estados se alternavam no poder. Então, no ano, era indicado São Paulo e Minas apoiava. Na eleição seguinte, depois de 4 anos, era a vez de Minas indicar e São Paulo apoiar, e assim sucessivamente. Então, esse acordo da política do café com leite, ele teve 2 rompimentos. Um rompimento temporário, que foi nas eleições de 1910, na campanha civilista, que a gente já comentou aqui, que elegeu Hermes da Fonseca, e agora, nas eleições de 1930, houve a ruptura definitiva da política do café com leite. E como foi essa ruptura definitiva? Como foi que aconteceu? Bom, vamos tentar explicar de uma forma bem simples, ok? Pela política do café com leite, como o Washington Luiz ele foi eleito por São Paulo com o apoio de Minas, né? Então, lá em 1906, ele foi eleito por São Paulo com o apoio de Minas, agora era a vez dele, como presidente, né, na situação, apoiar o candidato de Minas, que era o candidato indicado por Minas, foi Antônio Carlos de Andrade. Então, ele deveria apoiar, pela lógica da política do café com leite, ele deveria apoiar o candidato mineiro para continuar a política do café com leite. Só que o Washington Luiz tinha planos diferentes. Ele resolveu não apoiar o candidato de Minas e resolveu apoiar o presidente do estado de São Paulo, né, que era o equivalente ao governador de São Paulo na época, que era Júlio Prestes, que também era paulista. Então, São Paulo, ao invés de apoiar um candidato indicado por Minas, né, ele resolveu apoiar um outro candidato por São Paulo, que foi o candidato Júlio Prestes, que era o presidente do estado de São Paulo, né, o equivalente ao cargo de governador de São Paulo, na época era aliado dele. Então, o Washington Luiz rompeu, então, aí, com essa medida, ele rompeu a política do café com leite. Obviamente que Minas Gerais deu o troco, rompeu com São Paulo,
né? Então, se articularam, houve uma nova articulação política, e as eleições de 1930, nós tivemos uma eleição extremamente acirrada aqui no Brasil. Foi formado São Paulo e Minas apoiaram candidatos diferentes, né? Então, São Paulo, com o apoio do Washington Luiz, indicou Júlio Prestes para presidente e Vital Soares para vice-presidente, né? Que era a chapa da situação. Chapa que a gente diz entre aspas, tá? Porque vocês lembram que tinha eleição para presidente e tinha eleição para vice-presidente. Então, o candidato a presidente pela situação, apoiado pelo presidente, era Júlio Prestes, e o candidato para cargo de vice-presidente era Vital Soares. A oposição se articulou em torno de Minas Gerais, né, já que houve esse rompimento, com o apoio dos setores descontentes com a oligarquia paulista, né, e com vários setores da sociedade que estavam descontentes com a República Oligárquica de um modo geral, se formou uma chapa chamada Aliança Liberal, formado pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba. E aí lançaram para presidente, a chapa Aliança Liberal lançou para o cargo de presidente da República o gaúcho Getúlio Vargas, que era o representante das oligarquias gaúchas, apoiada por Borges de Medeiros, o grande oligarca do Rio Grande do Sul. Então, Getúlio Vargas. E a Paraíba, pela Paraíba, foi indicado para candidato a vice-presidente o então presidente do estado da Paraíba, ou seja, o que se chamaria hoje governador da Paraíba, o João Pessoa, que era sobrinho do Epitácio Pessoa, aquele que foi presidente do Brasil também em anos anteriores. Então, Getúlio Vargas e João Pessoa formaram o que chamaram a Aliança Liberal. Então, foi uma eleição acirrada, obviamente, né, porque os dois maiores grupos políticos estavam em lados opostos, e aí, como era de praxe na época, né, ganhou a eleição Júlio Prestes. A vitória foi, obviamente, fraudada, todo mundo sabia disso, né, mas ninguém podia provar, e também faziam do mesmo jeito nos seus respectivos estados, então estava tudo no mesmo jeito. As vitórias, geralmente, a maior parte eram fraudadas, né? Então, o sistema eleitoral do Brasil era extremamente fraudulento na Primeira República, como a gente já viu nos episódios anteriores dessa nossa pequena série, ok? Então, a vitória de Júlio Prestes acabou gerando a eclosão da Revolução de 1930, que foi um movimento que pôs fim à chamada República do Café com Leite, ou a República Oligárquica. Então, essa Revolução de 1930 foi liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas, certo? Que, por ser um candidato derrotado, né, acabou praticamente sendo ele, né, colocado como líder do movimento. Há muita gente que coloca que ele foi um líder assim, meio na retaguarda, vamos ver se dá certo, se der certo eu lidero, se não der eu fico por aqui mesmo. Então, na verdade, ele liderou o movimento quando realmente ele viu que a coisa ia dar certo, que realmente a coisa ia andar. Então, essa Revolução de 1930, ela teve oficialmente como líderes o próprio Getúlio Vargas, né, que foi colocado como líder do movimento, Oswaldo Aranha, que depois vai ser ministro do governo de Vargas, e foi um movimento muito militarista. A gente já colocou isso no episódio anterior, quando a gente falou do tenentismo. A Revolução de 1930 ela foi o quarto movimento tenentista e o único que teve sucesso. Então, os líderes do movimento da Revolução de 1930 mesmo foram os líderes militares. Aí nós temos os generais Góes Monteiro e Miguel Costa, e o tenente Juarez Távora, que foi quem liderou o movimento na região norte e nordeste do Brasil. Tanto que Juarez Távora recebeu o título de vice-rei do norte, porque ele liderou esse movimento a Revolução de 1930 nos estados do Nordeste, e obviamente passou a dominar politicamente essa região depois, nos primeiros anos da Era Vargas. Lembrando que a Revolução de 1930, mais uma vez eu digo, foi um movimento tenentista, foi o quarto movimento tenentista, foi o único movimento tenentista vitorioso,
pode ser considerado um movimento tenentista, por quê? Porque foram os tenentes que foi o braço armado da Revolução de 30. Foram eles que botaram a Revolução em andamento. Porque se dependesse de Getúlio Vargas mesmo, Getúlio Vargas estava na dele lá no Rio Grande do Sul. Ele só realmente assumiu o movimento quando ele viu que o movimento ia ser vitorioso. Era uma característica, a cautela sempre foi uma característica de Getúlio Vargas. Em conversas mais para frente, nós vamos falar sobre a figura de Getúlio Vargas. Ele sempre foi uma figura muito cautelosa. Ele só entrou para ganhar. Ele só entrava no jogo para ganhar. Então, no início do movimento, ele ficou muito na dele. Era o líder, mas, na verdade, quem fez todo o processo foram os tenentes que colocaram esse movimento, essa Revolução de 1930 para frente. Por isso que é considerado um movimento tenentista. Nós podemos, obviamente, colocar vários fatores que foram determinantes para a Revolução de 30. A gente já até comentou no início desse vídeo. As insatisfações de vários setores com a República Oligárquica, né? Então, a burguesia industrial, o operariado, as pressões populares, as oligarquias dissidentes, tudo isso fez com que a República Oligárquica já estivesse saturada, né? Então, já ninguém jamais aguentava toda aquela estrutura política, né? Aquela estrutura corrupta da República Oligárquica. A gota d'água foi a vitória nas eleições de 1930, a vitória fraudada de Júlio Prestes. E, olha só, como se não bastasse a vitória de Júlio Prestes ter sido fraudada, também se colocou em andamento o processo de degola dos candidatos da Aliança Liberal. Esse processo de degola é aquele processo lá da Comissão de Verificação de Poderes, que a gente já falou sobre ela várias vezes aqui, que era exatamente só reconhecer a vitória dos candidatos que eles queriam. E aí, a Comissão de Verificação de Poderes passou a simplesmente degolar, obviamente de uma forma metafórica, né? Era a questão de não reconhecer a vitória dos candidatos a deputado da Aliança Liberal, com o objetivo, claro, como sempre, de fazer um congresso que fosse dócil ao presidente, que não representasse uma oposição ao presidente. Mas a causa imediata, vamos dizer assim, a desculpa que se precisava para dar início ao movimento, o pretexto para começar tudo foi o assassinato do ex-candidato a vice na chapa da Aliança Liberal e o governador da Paraíba, né, o presidente da Paraíba, o João Pessoa. João Pessoa foi assassinado numa confeitaria no centro do Recife, foi assassinado por questões pessoais. João Dantas foi o assassino que atirou a queima-roupa, né, quando ele estava lá na confeitaria, saindo da confeitaria, foi assassinado a queima-roupa. O João Dantas, a família Dantas era inimiga da família Pessoa na Paraíba, questões políticas, questões pessoais, rixa de família, que era muito comum no Nordeste, né? Até hoje, mas bem menos, mas naquela época era muito comum as brigas de família, as rixas de família, né? E aí o João Dantas, por uma questão pessoal, ele acabou assassinando João Pessoa. E esse assassinato de João Pessoa, ele vai contribuir para ser, a gente considera a causa imediata para a Revolução de 1930. Por quê? Porque, apesar desse assassinato, comprovadamente, ser por questões pessoais, não tinha nada a ver com a política da época, nem com Washington Luiz, nem com o presidente da época, mas os tenentes, os políticos que eram contrários ao Washington Luiz e contrários à República Oligárquica começaram a usar essa repercussão do assassinato de João Pessoa como acusando diretamente, acusando claramente o Washington Luiz ter sido mandante do crime. Inclusive, houve o famoso discurso do Lindolfo Collor, que era um político gaúcho, que é o pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Então, é o Lindolfo Collor. Ele fez um discurso lá, acusou lá no Congresso lá claramente, né, o que é que o Washington Luiz tinha feito ao país. Então, transformaram João Pessoa no mártir, numa vítima, e fizeram toda uma comoção nacional e usaram isso como pretexto para iniciar o movimento. Então, a partir de 3 de outubro de 1930, os militares saíram lá do sul, do Nordeste, né, de Minas Gerais, e começaram a
ir em direção à capital da República, ao Rio de Janeiro. Então, começaram as tropas militares a se deslocar em direção à capital federal, o Rio de Janeiro, ou seja, para invadir a capital federal. Então, isso aí, obviamente, liderado pelos tenentes. Então, 3 de outubro de 1930, portanto, é considerada a data do início da Revolução de 1930. Washington Luiz não queria de forma nenhuma, por ele resistiria, né? Ele ainda era presidente, não tinha sido passado ainda o cargo para Júlio Prestes. Por ele estava lá grudado no poder, não queria sair de jeito nenhum, mas os oficiais, né? Os oficiais do seu próprio governo, da Marinha e do Exército, no dia 24 de outubro de 1930, diante das notícias que a capital estava sendo cercada, ia ser cercada, eles depuseram o Washington Luiz, derrubaram o Washington Luiz. O Washington ainda passou 2 dias preso, depois ele acabou. Isso foi no dia 24 de outubro de 1930, quando foi no início de novembro, ele foi embora para os Estados Unidos, um longo período de exílio nos Estados Unidos e na Europa. Ele só vai voltar para o Brasil um bom tempo, já muitas décadas depois. Então, ele saiu, né, foi deposto, né, saiu do Brasil. Essa junta militar, ela tomou o poder temporariamente, mas com a chegada das tropas ao Rio de Janeiro, encabeçadas por Getúlio Vargas tinha se juntado às tropas, porque ele viu que o negócio já tinha dado certo. Aí essa junta militar entrega o poder a Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1920, exatamente um mês depois de iniciado a Revolução em 1930. Então, dia 3 de novembro de 1930, né? Está 20, mas é 1930. Então, essa Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha, ela determina o fim da República Velha e, obviamente, o início dos 15 anos do governo de Getúlio Vargas, que nós chamamos da Era Vargas, que é conhecida como a Segunda República Brasileira, a segunda fase da República Brasileira, ok? E aí, com essa Revolução de 30, com essa chegada de Vargas ao poder, nós terminamos aqui a nossa pequena série sobre a Primeira República aqui no Brasil, ok? Grata pela atenção. E aí, amores, gostaram? Gostaram da nossa pequena série? Maratonaram? Espero que sim, ok? Porque tá bem interessante. Só um avisozinho. Na quinta-feira, nós vamos postar um vídeo bônus sobre um aspecto muito importante da Primeira República no Brasil, ok? Não vou dizer o que é. Aguardem, é surpresa. Espero vocês lá. Beijos, obrigada pela atenção.